Olá, sejam bem-vindos ao primeiro UMCast, o podcast da Universidade Multicoisas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o tema da Universidade Corporativa, e nós não teríamos um convidado mais especial do que esse para abrir com chave de ouro essa temporada. Ele que foi o fundador da Multicoisas, ele é o fundador, hoje em dia ele atua como conselheiro da marca, e nós gostaríamos de apresentar vocês Lindolfo Leopoldo Martin. A gente se sente muito grato e muito honrado de ter o senhor aqui. Valeu. Gina. Isso, Giovanni Cristal. Giovanni, mas eu gosto de ser chamado de Gina. Pode ser. Então, Giovanni, vai. Gi. É uma alegria estar com vocês aqui nesse início de manhã chuvosa, compartilhando ideias e principalmente falando da nossa universidade corporativa, né? E eu tive pensando o quanto ela é importante na história da Multicoisas e, quem sabe, o quanto ela pode colaborar na vida de muitas mais pessoas que ela já colaborou até hoje. Vou falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa aqui. Claro. E acho que para a gente começar o assunto, dar um pontapé inicial, eu creio que muitas pessoas já conhecem a pessoa jurídica, o seu Lindolfo, que a gente conhece aqui nos vídeos, nas convenções. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a pessoa física. Qual a diferença entre o Lindolfo pessoa jurídica e o Lindolfo pessoa física, com a família, com os filhos, como é? Essa pergunta é bem profunda, né? Até no meu perfil do Instagram está lá PJ e PF, né? Eu acredito que essas pessoas, as entidades, elas convivem numa única pessoa e nós não desassociamos ela, seja essa vinculação, ou seja via um contrato de trabalho, seja a nossa vida, porque a vida é única, né? PJ e PF. Mas assim, eu diria de uma forma um pouquinho mais lúdica, o que eu faço na minha pessoa física de verdade nos dias de hoje. Gosto muito de pedalar, eu gosto muito de ler livros que conduzem à reflexão, né? Gosto muito de estudar coisas de diversas orientações, né? Filosóficas e de psicologia e de negócios e principalmente aquilo que estuda relacionamento, emoção e pessoas. Isso assim na visão da pessoa, vou chamar de mais na vertente da física. E na jurídica, eu gosto muito de estudar varejo, as tecnologias que envolvem o digital, as evoluções perante as nossas dinâmicas da humanidade, de negócios, né, e de pessoas, suas evoluções, e esse relacionamento entre sócios, colaboradores, franqueados, e como a gente faz esses negócios serem melhores e contribuir de forma mais significativa para a humanidade, né? Sim, então a gente percebe que o treinamento está na veia do senhor, né? Acho que é uma coisa que, quando é intrínseco, não tem como a gente negar. Acho que a gente transparece isso para os outros e além da nossa pessoa física, vai para a nossa pessoa jurídica. E agora, entrando um pouco no tema da universidade corporativa, a gente queria saber de onde surgiu, lá nos anos 80, 90, a ideia de uma universidade corporativa. Onde o senhor buscou essa ideia? Muito boa pergunta essa. Na verdade, assim, tudo começou quando eu comprei uma consultoria lá de franquia com Marcos Rios e Marcelo Scherto, há muitos anos atrás, sobre franqueabilidade da Multicoisas. E no final da consultoria eles me deram um livro da verdadeira história do McDonald's. E lendo esse livro, que me inspirou muito, eu vi o quanto foi importante para o McDonald's a Universidade do Hambúrguer, tá? Sim. E foi assim, nessa inspiração, que eu criei de forma muito modesta a primeira Multicoisas, pensando como eu ensino as pessoas a vender as coisas da forma que entrega a nossa proposta de valor, que orientação técnica, acolhimento do cliente, solucionar os problemas do dia a dia, e como formar vendedores, como formar gestores, como formar principalmente pessoas que vão lidar com clientes de forma amiga, né? E essa foi a primeira visão da Universidade Multicoisas. E é muito importante falar também que inicialmente ela foi muito voltada, ela é um pouquinho ainda até hoje, voltada a processos, né? Como eu faço melhor, como eu atendo essa missão,
como se fosse assim, uma universidade vai formar um engenheiro, tem que formar em matemática, em cálculo, em desenho e assim por diante, né? Só por analogia. E a Multicoisas forma as nossas matérias, que é entender de produto, entender de sistema tributário, de software, de outcome, de organização de estoque na loja, de merchandising, de marketing, enfim, toda essa jornada de varejo. Mas hoje eu jogo até um novo desafio para a Universidade Multicoisas. Tenho pensado muito nisso. Ela contribui de verdade para a evolução da consciência das pessoas, até um pouco ousado esse pensamento, né? Até para inaugurar esse podcast aqui, ontem eu estive fazendo uma reflexão e nessa visão de contribuir para a consciência da humanidade, para a evolução dessa consciência, eu até me atrevi, se me permite, passar uma ideia para o pessoal dos gestores aqui que estão evoluindo essa modelagem aqui de comunicação. Eu me atrevi a passar uma ideia. Eu não sei que eles vão decidir ainda se vão fazer ou não. Sim. Mas a ideia eu vou pôr aqui no áudio aqui, o que eu falei para ele ontem à noite, pensando nesse podcast de hoje. Sim. Olha aqui, ó. Oi, Thiago. Uma reflexão aqui para a gente conversar amanhã depois. Estava pensando aqui sobre os podcasts, né? Na plataforma fechada. Até onde, assim, não sei, os conteúdos de lá, principalmente eu acho que os conteúdos que a gente gostaria que tivesse mais abrangência, por que não deixar numa plataforma aberta? Assim, eu acredito que lá não vai ter nada a princípio, né? Não sei, de segredo de negócio, Então, estou pensando aqui para pensar junto, tá? Para poder pôr no Spotify, para poder pôr em outras plataformas, né? Ainda mais que o Spotify também hoje aceita também imagem, né? Para pensar aí, tá bom? Quem sabe a gente pensando nesse trabalho mais amplo da Universidade Multicoisas, né? De ajudar pelo conhecimento das pessoas, pela evolução da consciência das pessoas e da humanidade como um todo, por que não? Pensa aí, a gente fala amanhã depois, tá bom? Abraço. Muito legal. Então, isso que aconteceu agora tem muito a ver também com uma reflexão que eu falo muito sobre a empresa holística, né? Que é você trabalhar em tempo real. Sim. Não depender, um planejamento, assim, se planeja, se organiza, mas também não perder essa oportunidade de você compartilhar ideias que surgem no momento, né? Completamente. Não ficar, porque algumas ideias assim, elas são quentes, elas são, eu diria, motivadoras e transformadoras naquele momento. Depois passou um momento, ela perde a força. Então, às vezes a gente ousa um pouquinho fazer algumas coisas assim de forma intempestiva. E o senhor citou muito sobre a universidade com o papel de desenvolver profissionais, mas desenvolver pessoas preparadas para o mercado e preparadas para a vida em um todo. E eu queria perguntar, eu tenho uma dúvida, a partir do momento que o senhor criou a universidade, qual foi o impacto que o senhor percebeu? Obviamente, o senhor não percebe só no chão de loja, como você está acompanhando as pessoas. Você percebe além do impacto que aquilo tem na vida das pessoas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como foi. Hoje eu vou dar até 2 marchas ré para explicar um pouquinho isso aí. A primeira marcha ré que eu vou dar é quando eu saí de casa, saí da casa do meu pai para começar o meu negócio independente, né, aqui em Campo Grande. Saí de Maringá em 78 e vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Existia um sonho naquela pessoa, que era construir uma empresa que valorize o conhecimento e as pessoas. Sim. E conhecimento, mas isso era uma forma assim um pouco de norte, um pouco sonhadora, como eu diria assim, um olhar para o futuro, né? Sabia que aquilo era o caminho correto a seguir. Sempre gostei do conhecimento e de pessoas, né? Principalmente respeitar, honrar as relações, né? Num mundo hoje que é tão assim... Tão rápido, tão né? rápido e de troca tão superficial, né? Nessa linha, eu não sabia que
que a universidade seria a grande mola propulsora para a gente fazer isso acontecer. E hoje a gente já vê um legado da universidade, ela formou já milhares de pessoas. E eu sempre falo durante os eventos que eu participo, tem um momento que eu participo, chama Bate-Papo com o Fundador, Sim. que eu falo assim da importância deles aproveitar bem esse momento, porque aquele canudo que eles estão levando da universidade, ele serve para a vida da pessoa. E eu me sinto bem quando eu entendi que contribuir para as pessoas evoluírem o seu conhecimento. Sim. Seu conhecimento prático, seu conhecimento mão na massa, o seu conhecimento da vida como ela é, né? Então, é assim, e eu termino às vezes a conversa falando assim, ó, nunca deixem quem acreditou em vocês, investiu em vocês na mão. Sempre sejam gratos a quem acreditou em vocês, porque eu acho um grande equívoco que existe nas relações, as pessoas elas viram a página sem abrir o coração da gratidão para aquilo que aconteceu, para honrar o que aconteceu. Então, toda a vida, mesmo se abrindo nova janela de oportunidade, você tem que honrar aquilo que viveu. Então, isso é uma mensagem muito importante que eu deixo para as pessoas, porque a vida muda e nós entendemos, se nós contribuímos para a evolução durante o período da vida da pessoa, se ela aprendeu coisas e vai depois fazer outras coisas, eu cumpri já um grande papel na vida da pessoa. E assim também os nossos franqueados, com os seus colaboradores, né? E assim, é muito bacana hoje, quando eu ando às vezes pelo Brasil, ando aqui na nossa própria cidade, eu encontro pessoas, às vezes em atividade completamente diferente, dizendo, puxa, a universidade, passar pela Multicoisa deixou um legado fantástico na minha vida como pessoa, como profissional. Sim, é incrível ver o impacto que isso causa na vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu sei do impacto que estar aqui presente na universidade causa em mim e quando eu entrei, eu vi o preparo que essa equipe tem e é muito interessante acompanhar isso tudo de perto. E agora falando um pouco sobre mudanças, uma dúvida que eu tive na nossa reunião de pauta foi como acompanhar tantas mudanças, como acompanhar o mercado e como preparar as pessoas que preparam pessoas, né? Entrando no quesito da universidade em si, porque eu acredito que a universidade já tem um papel de treinar, o que já é desafiador. Agora, o senhor como gestor, como é preparar e manter essa equipe da universidade treinada para treinar pessoas? Tem que ficar altamente conectada com todas as mudanças da tecnologia. Eu acho que uma coisa bem simples nós quando introduzimos o ensino à distância há muitos anos atrás, a gente foi precursor e introduziu o EAD, né? Sim. Ensino à distância. Mas com a mudança, com a Covid, ela acelerou algumas práticas, principalmente na transferência de conhecimento, que eram praticamente impossíveis antes, ou, quem sabe, admitidas, que as pessoas não admitiam aquela possibilidade. Como, por exemplo, isso que está acontecendo aqui. Isso que está acontecendo aqui transmite informação, eventualmente conhecimento, troca, mesmo não estando presente. Ao vivo. Sim. Então, por isso que eu, quando passei o áudio aí por que não abrir mais para o mundo isso, né? O mundo sempre te devolve em dobro aquilo que você entrega para ele. Sim. E as pessoas têm o hábito de guardar para si de forma egoísta, às vezes, né? Eu não vou, isso é meu diferencial. Eu entendo, sempre pensei assim, que quanto mais você entrega, mais a natureza te retorna. Também gerar valor para a gente e também para as pessoas que acompanham de alguma forma. Eu acho que é uma visão muito generosa, né? É sempre olhar com esse olhar de generosidade para a gente e também para o mundo que nos cerca. Eu não sou o Giovanni só aqui na Multicoisa, eu sou o Giovanni fora também e ter essa visão é muito bacana. Giovanni, só um parecerzinho assim, bem... pode ser que eu vou falar seja até altamente trivial para muita gente, mas eu vou repetir porque vale a pena. Conhecimento é algo maravilhoso, porque quando você vende um produto,
Quem entrega o produto fica sem ele. Sim. E quem recebe fica com o produto. Exato. O conhecimento é a única coisa que quem entrega e quem recebe fica com ele. Se E multiplica. tem mais. Se você faz uma entrega com troca, às vezes a pessoa que recebeu o teu conhecimento e te devolve alguma coisa, você vai ficar com o teu produto e algo mais ainda. E eu percebo isso que esse é o sucesso do negócio, né? Que a gente não só vende um produto, a gente vende uma solução, e essa solução ela vem agregada ao conhecimento, né? Que a universidade muitas vezes emprega, na maioria das vezes, com treinamentos de alta excelência e tudo, obviamente, muito encabeçado e muito bem preparado pelo senhor previamente, né? Agora tem uma pergunta, saindo um pouco do tema da universidade. Aquele colaborador, por exemplo, chegou hoje na Multicoisas, ou para um gestor novo que está se desenvolvendo. O que o senhor espera de um colaborador Multicoisas? Olha, falando assim de forma bem humana, eu esperaria que ele tivesse um momento aqui que se ele autodesafiasse no que ele soube até hoje para novos conhecimentos, que ele fosse feliz, mas essa não é uma felicidade, eu diria, superficial, uma felicidade de satisfação do que ele está fazendo, né? Enquanto a satisfação. Eu diria a mesma satisfação você ver um jogo de futebol, né? Não existe só felicidade no jogo, existe um jogo, tem hora que marca o gol, ele fica alegre, a hora que recebe um gol ele fica triste, mas ele está jogando, né? Eu gostaria assim que as pessoas entrassem aqui com o propósito de eu vou aprender, eu vou me construir e vou deixar valor também para a organização nessa troca de jornada, né? E gostaria que elas crescessem na empresa, seja ficando na empresa ou depois indo para outras jornadas de vida. Sim, até porque a gente cresce e evolui e compartilhar esse crescimento é incrível. E entrando nesse tema, eu queria também que o senhor dissesse qual a importância de cada colaborador, dessa pessoa que está assistindo a gente agora, daquele trabalho de formiguinhas que a gente chama, qual que é a importância de cada pessoa para a construção, né, no total ali depois, para o sucesso da Multicoisas? Se me permite, vou fazer uma pequena reflexão aqui. Eu tenho estudado ultimamente um tema novo chamado constelação empresarial. Sim. Um tema novo, estou aprendendo bastante ainda sobre essa visão sistêmica das relações, né? E lá ele afirma uma coisa com equívoco de muitas pessoas, de não enxergarem e não honrarem o tempo de casa das pessoas, né? Que às vezes não é a pessoa que está num grau hierárquico mais alto, que ela é mais importante e só ela tem que ser vista, mas aquela pessoa que está mais tempo na jornada da empresa. Sim. Eu confesso, Gi, que eu nunca vi diferença entre títulos, tá? Nunca. Seja sócios, franqueados, colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, nunca vi diferença nenhuma. Meu coração respeita todos de forma igual. Então essa é a minha postura perante a todos, tá? Isso, se você passa de forma, eu diria, vibratória, né? Sim. No campo energético das relações, né? Tem certas coisas que você não precisa falar. Você passa. É o campo energético que existe nas comunicações. Comunicação não é só o áudio, o conteúdo da palavra. Sim, a comunicação, tipos, ela né? passa muito mais coisa e por isso às vezes é tão importante a gente preparar nossos encontros, preparar nossos momentos de reunião para que a gente se aterrize, né? Porque a gente não venha nos momentos de comunicação contaminado pelo mundo lá de fora, porque a gente prepare o terreno bom para que haja uma comunicação positiva, colaborativa. Nem sempre, mesmo para tratar assuntos difíceis, né? Todo mundo tem assuntos mais difíceis para serem tratados.
mas a gente estabelecer esse campo energético, vibratório de comunicação é muito importante. Né? E aí que já deixo um bom desafio para esse podcast que estamos iniciando agora, fazer sempre 3 respirações profundas junto com quem ouve vocês. Sim, junto com o que vocês estão ouvindo aí. Fazer um momento assim de aterrissagem mesmo, né? Sim. Respira lá. 1, 2, 3. Você viu, né? Como muda, até né? o tom de voz, né? Tudo muda. É Nossa isso. concentração aumenta, né? Isso é muito importante. A respiração no nosso dia a dia, até ela é empregada em outros momentos, né? Às vezes tá uma loucura o dia a dia. Quando você para e respira assim, você fala, consigo continuar aqui bem. Eu queria que o senhor dissesse para nós, o treinamento, ele é a alma do negócio? Eu diria que o conhecimento é a alma do negócio. E eu confesso assim, que esse podcast aqui que a gente programou, ele me motivou a fazer umas reflexões sobre a própria universidade. E foi muito bacana esse exercício, porque, só para fazer um paralelo bem rapidinho, claro. Porque existe hoje uma meta olímpica, as metas olímpicas, lá 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Né? Sim. Porque existem as Olimpíadas. Porque existe um campeão do mundo de futebol. Porque existe campeonato. Né? E da mesma forma, porque a gente vai gerar uma visão de conhecimento e de conteúdo diferente, diferenciado, do jeito que a gente sempre sonhou com relação ao conhecimento, porque existe a universidade multicoisas. Sim. Então, eu achei muito... A motivação foi meio inverso, sabe? Nós vamos ser melhor porque nós pensamos, através desse momento que foi criado aqui, como nos comunicar melhor, não só com o nosso restrito público da Multicoisas, mas com todo o público da Multicoisas em geral. Por que não? Com os nossos fornecedores, os nossos clientes, para eles entenderem um pouquinho como a Multicoisas como é a alma da Multicoisas, que nós temos um propósito muito diferente, muito original de tudo que se faz de varejo, de negócio, de troca. Que a nossa geração de valor, ela propõe tornar a vida melhor, mais fácil, sustentabilidade das coisas, uso coerente e uso sustentável do que nós fazemos vendendo coisas úteis e de qualidade, melhorando as pessoas que estão no nosso time, desafiando as pessoas que estão conosco nessa jornada. E confesso que a jornada que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. E nós temos o desafio de construir isso juntos, sabe? Porque até no passado, as pessoas sempre viam os líderes como salvadores da pátria. O cara é o grande big boss, o grande executivo que vem com um coelho na manga que tira cada vez que surge uma dificuldade. Hoje o mundo, eu entendo, o nosso mundo que nós vamos criar da Multicoisas é um mundo que se constrói de forma evolutiva e de forma holística, tá? Eu gosto muito dessa palavra holística, que se conecta até com essas palavras que eu tenho aprendido ultimamente, como constelação empresarial, que eu não conheço muita ciência ainda, mas estou aprendendo, tá? É o respeito ao equilíbrio de todas as relações, tá? Todas as relações nossas começam fortemente por nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa ancestralidade. Sim. Ancestralidade é uma palavra que tenho escutado muito ultimamente. Sim. Aliás, eu até falo isso porque às vezes tem muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui, que às vezes elas têm um débito consigo mesmo, no seu coração, para conversar eventualmente com seus antepassados, como por exemplo seu pai, sua mãe, seu avô, tá bom? É isso. Foi meio diferente isso, mas eu estou estudando ainda. Profundo. Mas é muito... Você
É interessante, né? Os povos originais do planeta, da nossa nação, o respeito aos ancestrais sempre foi uma marca muito, muito forte, né? Sim. E a humanidade, com a sua evolução e a superficialidade que ela tem vivido, principalmente promovido pelas redes sociais, assim, aquela coisa do arrasta para cima, as pessoas esquecem, às vezes, de conectar com a sua raiz, com a sua essência, com a sua origem, né? Olha, tá tocando aqui, ó. Deixa eu... Tá bom. Tudo bem. Tá vendo? Isso é coisa moderna. Falando em tecnologia, o telefone tocando. Sim. Mas é muito interessante, é muito legal acompanhar o senhor de perto e ver que o senhor nunca está parado, o senhor sempre está se movimentando, procurando conhecimento, e são conhecimentos que agregam além, né, do que a gente pode pensar e do que a gente pode imaginar, e isso é muito interessante. Agora, senhor Lindolfo, para a gente encerrar esse episódio do nosso OMcast, o primeiro episódio, nós queremos que o senhor fale alguma mensagem, alguma coisa que nos inspire. A gente sabe que a gente passou por muitas dificuldades, né? Nós como seres humanos, a gente acabou de sair de uma pandemia, de tempos difíceis, e agora nós estamos retomando, começando a caminhar novamente. Eu queria que o senhor dissesse algumas palavras que nos motivassem, o senhor como nosso fundador, e nos colocasse assim, um passo acima e nos falasse assim, é isso. Construção coletiva, eu acredito muito nessa visão. E eu entendo que nós temos condições, nós somos agora num projeto bem avançado, junto aos nossos franqueados, através do Conselho de Franqueados, junto às pessoas que fazem essa jornada conosco. Nós estamos construindo fases agora de olhar o futuro, né? E mais do que nunca, eu acredito que a inteligência da soma de cada um torna um todo muito maior, muito maior. Eu acredito que aquele sonho que eu tive de construir uma empresa holística, diferente, original, corajosa para ser o seu modelo, ela começa a ser desenhada de forma muito assertiva. E eu vou estar junto com todos, com minha energia e trocando energia com todos vocês. Eu coloco assim uma pequena reflexão para encerrar, que a beleza da vida não está no tamanho da semente, está na qualidade da semente. E por isso que a semente de sequoia é tão pequenininha. A nossa semente, ela não importa o tamanho da semente, mas ela pode dar uma grande árvore. E é nessa semeadura dessa semente, é nesse plantar, nesse regar, nesse adubar juntos que eu acredito, através de pessoas. Que o mundo é muito menos tech, é muito menos net, é muito mais gente. É isso. Muito lindo essas palavras, e eu quero agradecer a sua presença, Sr. Lindolfo. Novamente, é uma honra ter o senhor aqui abrindo essa temporada e abrindo esse projeto que a gente sonhou com tanto tempo, tanto preparo e tanto tempo de maturação para chegar aqui, e ter o senhor como o primeiro convidado, isso é de grande honra para nós. Eu queria falar só uma coisa, eu queria vir colocar à disposição. Sim. Porque às vezes essa forma de conversar, de trocar, que eu acho muito prática, inaugurei aqui uma coisa nova da minha vida. Obrigado pela experiência. Eu coloco à disposição, se a gente quiser falar sobre outros temas, outros aprendizados, de forma Pílulas, exatamente. Valeu. Nós queremos agradecer a vocês também que assistiram a gente. Fiquem ligados, tanto nas nossas redes sociais, quanto nas redes sociais do Sr. Lindolfo, na nossa plataforma, e também na vida, né? Porque a gente não é só o tech, a gente é gente. E é isso, gente. Tchau, tchau. Valeu, até o próximo tchau. episódio. Obrigado, Sr. Lindolfo. Tchau, gente. Tchau.